Olá, meus caros, vamos comentando aqui referente às ignorâncias. Eu poderia até colocar o título desse vídeo: Idiotas úteis do sistema religioso e político. Mas eu vou pegar leve, eu vou apenas dizer algo nítido e patente que se extrai do Evangelho da Palavra do Senhor. Que se Jesus estivesse agora no Brasil, em carne e osso, ele mandaria todos os políticos, todos, sem exceção à regra, se converter. Assim como o Senhor Jesus não cedeu à lisonja de Nicodemos, e disse: você mestre, você é o tal. Jesus disse: não, necessário é você nascer de novo. Eu não quero saber aqui de bajulação, não. Eu quero saber da tua alma. Eu quero saber da tua conversão do homem carnal em homem espiritual. Bolsonaro não é espiritual, Lula não é espiritual, nenhum dos presidentes que passaram, até quem sabe aqueles lá que eram da luterana, presbiteriana, como por exemplo Geisel, era presidente do Brasil em 1977, no qual liberou o divórcio, e ele era o quê? Protestante da igreja luterana, que é a primeira igreja evangélica no mundo. E advém de Martinho Lutero. Muito bem. Eu estou fazendo esse vídeo pelo fato de uma pessoa vir num outro canal meu, que eu estava fazendo um vídeo da Flor de Lis, e lá, em dado momento, eu falo que ela era bolsonarista. E a pessoa veio refutar dizendo que ela não era bolsonarista. Não, ela não era bolsonarista, ela não pertencia ao partido do Gilberto Kassab, bolsonarista. Ela não pregava ou não cantava no mesmo Gideões que o Bolsonaro foi lá. Ela não tirou foto com o Bolsonaro. Ela não tirou foto com o Arthur Lira, que inclusive ela voltou para ele ser o presidente lá na Câmara. Ela não fez nada disso. Ela não era amiguinha da Michelle Bolsonaro, que antes de explodir tudo, e eu digo explodir tudo, o escândalo que ela mandou matar o próprio marido, a Michelle estava dizendo: boa sorte, amiga, você vai vencer essas calúnias. Bem como a Damares, que foi ministra do governo Bolsonaro, amiguinha dela. Inclusive no próprio vídeo, se a pessoa tivesse visto até o final, eu mostrava essas fotografias da Flor de Lis. E a Flor de Lis foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro graças ao bolsonarismo. E foi lá com a temática, o lema da mãezona, que adota muitas pessoas. Então levantou a bandeira da adoção, que era mãe de 50 filhos. Isso é só dar um Google que você encontra tudo no YouTube, em publicações em jornais, fotografias, tudo que eu estou falando. Digita Flor de Lis com Michelle Bolsonaro, Flor de Lis com Bolsonaro, Flor de Lis bolsonarista teve apoio de Bolsonaro no Rio para ganhar, ou dos filhos do Bolsonaro. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, então, lembrando que esse canal não é de política, sim de pregação. O que faz o fanatismo, a alienação, a histeria coletiva, a seita, e às vezes a política é uma seita religiosa, lá Jim Jones, aquele que mandou seus fiéis se matar e não se entregar, enfim. Por quê? Veja bem, a Flor de Lis era bolsonarista, sempre foi. Mas por quê? Foi condenada e presa, agora não é mais bolsonarista. Os alienados, anencéfalos de Bolsonaro, para não macular a política deles, vão dizer isso. Se fosse do lado do Lula, era a mesma coisa. Agora eu pergunto para vocês, isso é correto à luz do Evangelho? À luz daquilo que eles dizem que são pátria, família e Deus? O Deus da Bíblia não é mentiroso. Como que a pessoa vai dizer que a Flor de Lis não era bolsonarista se era? Então está mentindo, para defender o indefensável. 2. Se realmente temesse a Deus, essa gente não ia idolatrar um bezerro de ouro, que não é só o Bolsonaro, dentre tantos outros políticos que aí existem, e adorar mais a Deus do que o homem, ou seja, mais o Criador do que a criatura. Então, você percebe que essa turma que se diz cristã, evangélico, que tem fé, ou é crente católico, é crente evangélico, muitas das vezes, não todos, mas muita gente, é uma farsa. São engodos para tirar o dedo da reta, para esconder algo que seja podre, eles fazem de tudo.
Eles mentem, eles tentam calar, intimidar, matar, fazer o que for. Então eu pergunto para você que tem 2 neurônios, que sabe raciocinar, que já leu a Bíblia toda, se isso é uma atitude de gente cristã, mentir. E o interessante é que essa pessoa que colocou o comentário lá no meu canal dizendo que era mentira a Flor de Lis, quis dizer que eu que estava trazendo a mentira. Não viu o vídeo. Por quê? Tô lá falando que a Flor de Lis é bolsonarista. Ela não quer que a Flor de Lis seja associada ao bolsonarismo. Ai, ai, ai. Como se não tivesse picaretas enganadores na direita. Aliás, é o que mais existe. Quantos da direita foram presos? E não foi porque atacaram Alexandre de Moraes, não. Por crimes mesmo. Uma outra coisa a ser dita, o Bolsonaro disse que o Valdemiro Santiago tinha Deus, que via Deus no rosto dele. O cara que inventou o pé de feijão lá milagroso na época da Covid, que nem o irmão dele comeu aquele, na realidade fez aquela campanha do feijão e morreu da própria doença. Prometia, portanto, milagres em nome da fé, da ignorância das pessoas, ao fazer aquela loucura lá com o feijão. Foi até denunciado pelo Ministério Público. O Edir Macedo com as heresias dele. Inclusive o Edir Macedo está defendendo o Maduro na Venezuela. A igreja deles lá está defendendo os pastores na Venezuela. Porque o que lhes interessa é o poder. Assim como no passado eles estavam junto com o Lula. Lula perdeu, vamos estar junto com o Bolsonaro, ganhou. Agora o Lula voltou, já estão querendo ir com o Lula, sinalizando essa possibilidade. Nesse sentido que eu digo que eles são idiotas úteis, massa de manobra. Não se equivoque, Lula e Bolsonaro representam o sistema, não estão contra o sistema. Eles se beneficiam do sistema. Tanto é verdade que a maioria dos fãs, desde os fanáticos deles, outrora era do outro partido, digamos, do Lula, saíram do Lula e foram para o Bolsonaro. Agora alguns já estão retornando para o Lula. Ou aqueles que eram bolsonaristas, como a gente já viu, até o pastor Anderson Silva, aquele que tem aqui no canal, é o pastor politiqueiro que anda com outro homem abraçado, que tem aquele curso lá da maçonaria. Não é maçonaria não, é maçonaria, que ele anda com macho lá. Esse agora já está ventilando para o lado da esquerda, com Lula. Bolsonarista roxo, que disse que ia quebrar a mandíbula do Lula, invocando alguns salmos. Mas aí apertou, a justiça veio atrás dele, ele ficou com receio e mudou de ideia. Eles são todos hipócritas. Não existe essa. Só o fanático que não entende isso. Agora quem é do Evangelho percebe tudo isso aí. Tem um discernimento, e nem precisa do Espírito Santo para ter esse discernimento. É só raciocinar e pela lógica analisar. Tudo farinha no mesmo saco. E vão estar mentindo para defender o indefensável. Depois vão dizer que a esquerda que é mentirosa. Eles também cometem fake news. Também praticam essas lorotas todas. Bem como defendem pastores picaretas safados que enganam em nome de Deus. E esses que são cultuados por políticos. Não é mais do mesmo? Então aí está. Esse comentário que eu ia fazer, a sorte é que eu oriento aqueles que me seguem a não ser. Eu não sou um idiota útil, uma mão de obra barata para eles ou massa de manobra deles, e oriento para você não ser. Porque nesse joguinho aí são todos da mesma moeda, cara e coroa. Só troca 6 por meia dúzia. Pode até o Bolsonaro voltar um dia como presidente, mas vai fazer a mesma coisa, mudando na aparência alguma coisa, mas na essência é a mesma coisita. Não existe direita e esquerda. Não existe essa dicotomia que aparenta-se ter. Isso é um engodo. Só quem não estuda política que não entende essa verdade. E o Evangelho é contra toda essa farsa, contra essas mentiras, porque Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim como a verdade me libertou, não cai mais nas parrelas de nenhum político e muito menos líder religioso. E o pai da mentira é o diabo. Quem mente já está com o diabo. A pessoa que mente para defender o outro está com o diabo mais ainda. Mais diabo tem, entre aspas, do que aquele que está a cometer pecados ou iniquidades. É isso, meus caros. Abraço e até uma próxima reflexão ou comentário.